Fala, meu caro professor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posology Education, o canal que traz a possibilidade de discutirmos sobre educação, de discutirmos sobre produtividade em sala de aula, da possibilidade de discutir como tornar nossas aulas mais atrativas, mais empolgantes, mais engajadoras, mais divertidas. Nesse canal, nós aprenderemos sobre metodologias ativas, aprenderemos como organizar nossas aulas em um sistema que possa nos deixar mais tranquilos, como avaliar, como produzir de uma forma muito mais assertiva, e também aprenderemos como utilizar o PowerPoint na sua essência, na sua plenitude, fazendo aulas gamificadas, fazendo aulas imersivas, fazendo aulas engajadoras, fazendo aulas onde possamos usufruir todo o potencial que as apresentações podem nos trazer em sala de aula. Se você é esse professor, você está no lugar certo. Aqui nós faremos uma comunidade de prática em educação. E na aula de hoje, no episódio 8, iremos falar sobre TBL, aprendizado baseado em equipe. Não apenas falar, não apenas mostrar como fazer o TBL, mas para que usar o TBL? O TBL serve para quê? Algo que a gente precisa entender, caro professor, é que cada metodologia tem o seu lugar no mundo. Cada metodologia pode ser utilizada para alguma especificidade. Se nós entendemos isso, nós utilizaremos a metodologia com todo o seu potencial. Então, iremos falar sobre TBL na aula de hoje, como e para que usar o TBL. Eu já começo mostrando uma imagem bastante criativa. Aprendizado baseado em equipe. Na aula passada, no episódio 7 e no episódio 6 também, falei sobre o PBL, o aprendizado baseado em problema. Ao contrário do PBL, o TBL, que é baseado em equipe, o foco principal, como a imagem está ilustrando aqui, é na equipe. É o conjunto, é a coletividade quem vai trazer a potência do método para o aprendizado. Veja que a equipe está puxando todo o conhecimento. O conhecimento pode ser adquirido individualmente? Pode. Mas nós vamos ver que esse método dá uma possibilidade de melhorar essa aquisição de conhecimento por meio do trabalho em equipe. A gente vai ver nesse método, a gente vai ver que esse método traz a possibilidade de que possamos adquirir outras competências que não adquiriríamos se trabalhássemos individualmente. Principalmente competências atitudinais. Liderança, proatividade, resiliência, comunicação. Tudo isso vai ser testado, tudo isso vai ser exercitado no TBL. Dificilmente conseguiríamos atingir a plenitude dessa competência apenas fazendo um exercício individual. Então, o aprendizado baseado em equipe, ela se baseia em que a coletividade, a equipe, ela vai ser o meio pelo qual o aprendizado vai acontecer. Só trazendo um pouquinho do PBL, no PBL quem fazia isso era o quê? Era o problema. O problema era a força motriz que faz com que os alunos aprendam. Aqui a força motriz que vai fazer com que os alunos aprendam é a equipe. Nós podemos ver nessa imagem também algumas pessoas com as plaquinhas, né? Levantando a plaquinha
E a gente vai ver que essa plaquinha ela faz parte do método, em determinada etapa do método, nós usamos essa plaquinha também. Qual vai ser o conteúdo da nossa aula? O sumário dessa aula. A gente vai eu dividi essa aula em 3 partes. Na primeira parte, vou falar sobre definições. A diferença entre o PBL e o TBL, qual o papel do professor no TBL, como os alunos aprendem usando o TBL, em que momentos são momentos em que a gente pode dizer esse é um momento de aprendizado, esse é um momento de aquisição de conhecimento. Vai aprender quais são as formas e quais são os canais pelos quais se aprende usando o TBL. Depois iremos falar especificamente sobre o método TBL, qual é a dinâmica, como é a etapa de preparação, como é a etapa de garantia de preparo, como é a etapa de aplicação dos conceitos. São as 3 etapas do TBL. E depois nós vamos fazer uma aplicação prática do TBL. Como são formadas as equipes, como é feita a avaliação, e iremos utilizar uma plataforma virtual de TBL. Exatamente, caro professor. Se você já aplicou TBL, você sabe que a grande dificuldade é em formatar os materiais, é em fazer a aquisição dos materiais necessários para utilizar no TBL. Mas com a plataforma TBL Active, isso se tornou extremamente mais fácil. Fazer o TBL hoje, utilizando a plataforma virtual, é muito mais simples do que organizar todos os materiais offline. A gente vai entender como isso acontece. Então vamos dividir nossa aula nessas 3 partes. E vamos começar com a definição. O BL, nós vimos que é aprendizado baseado em. Quando a gente tem uma metodologia que diz que é aprendizado baseado em, significa que nós temos uma força motriz por trás desse aprendizado. Significa que nós temos um foco principal por trás desse aprendizado. Quando nós falamos que o aprendizado é baseado em problema, o foco é o problema. A força motriz por trás do aprendizado, da discussão, que leva ao método a ser eficaz, é o problema. E nós vimos no episódio 6 e 7 quais são as grandes vantagens de utilizar o PBL. Quais são os recursos adquiridos pelo PBL. Mas quando nós trocamos o P pelo T, aprendizado baseado em time, aprendizado baseado em equipe, a gente está dando uma outra força motriz. Não é mais o problema, o foco do aprendizado. Agora o foco do aprendizado vai ser o time. Agora o foco do aprendizado vai ser a equipe. Claro que nós temos um aprendizado baseado em uma situação problema por trás, mas a equipe, a autogestão da equipe, a cooperação da equipe, essa é a parte mais forte do método. Quando nós olhamos para essas 2 imagens, nós podemos observar que elas são ligeiramente semelhantes. É um grupo de estudantes reunidos em torno de uma mesa, conversando, discutindo. Mas nós temos aqui, na parte de baixo, do lado esquerdo, nós temos uma seção tutorial de PBL, aprendizado baseado em problema. E do nosso lado direito superior, nós temos um TBL, um aprendizado baseado em equipe. O que é que nós podemos observar de diferente? Primeiro, nós podemos observar que no TBL, deixa eu até fazer as marcações, no TBL nós temos diversos grupos separados no mesmo ambiente físico.
enquanto que no PBL é apenas uma única turma. No PBL nós temos uma única turma em um local físico único. Cada uma das turmas vai ter o seu próprio tutor. Então, uma das diferenças que nós podemos observar é que no PBL nós precisamos que cada turma esteja em um local físico diferente e cada turma esteja com um tutor diferente. No TBL, no aprendizado baseado em equipe, nós podemos observar que as turmas, os grupos formados dentro daquela mesma turma, aquela turma grande, ela se divide em pequenos grupos que compartilham o mesmo local físico. E que o único professor é capaz de aplicar um TBL numa turma grande. Então, o PBL é feito para turmas pequenas, enquanto que o TBL é feito para turmas grandes. Mas nós podemos ver que eles se reúnem em grupo e que esse grupo está discutindo alguma coisa. A gente vai ver as nuances e as diferenças também entre eles. Então, o que é aprendizado baseado em time, aprendizado baseado em equipe? É uma forma estruturada de aprendizado em pequenos grupos. Nós vimos que são formados realmente pequenos grupos, mas esses pequenos grupos são formados em uma turma grande. Então, o TBL ele é feito para funcionar com turmas grandes. Claro, se o espaço físico for grande o suficiente, essa turma vai ser dividida em vários pequenos grupos. Mas ela foi feita para trabalhar em pequenos grupos, que enfatiza a preparação do aluno fora da sala de aula. Olha aí já uma diferença que nós podemos ver, e isso é muito relevante. Enquanto que no PBL nós tínhamos a turma se reunia, a turma iria responder ou resolver uma situação, problema, mas o que nós queremos é partir do zero, é partir do conhecimento prévio que o aluno tem. É que o aluno possa entender que a partir daquela situação e a partir do seu conhecimento prévio, como é que ele vai construir o que ele precisa saber. Como é que ele vai preencher as lacunas do que ele precisa saber. Quais são os objetivos de aprendizagem que ele vai formatar, que ele vai decidir incluir para que ele possa estudar posteriormente. Então, no PBL, a primeira sessão tutorial ela é feita com conhecimento prévio. No TBL, não. No TBL, existe uma preparação. No TBL, o professor fornece o material específico para que todos estudem, para que todos se preparem, para que todos cheguem no dia da atividade do TBL preparados com conhecimento suficiente para resolver as questões e para resolver os problemas que vão ser fornecidos pelo professor. Então, existe uma preparação fora da sala de aula, para que no dia e no momento da atividade seja aplicado o conhecimento, e esse conhecimento vai ser aplicado em sala de aula. Então, no TBL, nós temos dois momentos. Um momento de preparação prévia, com material escolhido e fornecido pelo professor, e um momento em sala de aula, onde o aluno vai provar que conhece, vai provar que sabe, vai provar que sabe fazer, vai provar a depender do nível ou a depender dos objetivos que o professor decidiu incluir. Ele pode atingir níveis elevados da pirâmide de Miller, ou ele pode ficar entre a base e o meio da pirâmide de Miller. Então, isso é aprendizado baseado em equipe. E qual é o papel do professor? O que o professor vai fazer se o aluno vai se preparar fora da sala de aula? Se o aluno vai receber um material que o professor forneceu, vai estudar, vai se preparar e ao chegar na sala de aula vai aplicar esse conhecimento,
Qual é o papel do professor no TBL? O professor ele vai estabelecer os objetivos de aprendizagem. Ao contrário do PBL, o professor também no PBL vai estabelecer objetivos de aprendizagem. Mas quem vai conquistar esses objetivos de aprendizagem, quem vai deduzir esses objetivos de aprendizagem baseado nas lacunas que cada um viu, observou e percebeu que não sabe, é o próprio aluno. No TBL não, no TBL o professor ele decide pelos objetivos de aprendizagem. O professor ele formata os objetivos de aprendizagem. De preferência que esses objetivos de aprendizagem sejam consistentes com competências. Competências de conhecimento, habilidades e atitudes. A gente vai ver mais à frente que o talento do TBL é a atitude. O principal ponto onde o TBL se torna diferente e se torna um método incrivelmente bom é para que o aluno possa exercitar a atitude. Claro, vai ter conhecimento, vai ter habilidades, mas eu desconheço um método onde exercite mais atitude do que o TBL. Então, o professor, quando ele vai formatar os objetivos de aprendizagem, ele vai ter que pensar nesses objetivos como o aluno precisa avaliar o conhecimento, o aluno precisa exercitar as habilidades, mas o aluno precisa principalmente demonstrar a atitude. Outro papel do professor é decidir por uma temática. A gente vai ver mais à frente também que o TBL ele é feito com temática única. Ao contrário do PBL, nós vimos que o problema ele é formado por questões relacionadas à fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, psicologia, sociologia, a ginecologia, a várias áreas ao mesmo tempo, onde o objetivo é mostrar que não existe nada isolado, que é tudo muito integrado, e que essa integração é quem vai trazer o conhecimento para o aluno. No TBL, não. No TBL, a gente vai separar essas áreas. A gente quer área única. A gente quer tema único. Por quê? Porque o treinamento aqui é com a equipe. Eu preciso que o aluno não foque tanto em várias integrações, em várias áreas, mas ele foque na equipe. Ele tem que aprender juntamente com outros. Ali não é mais o indivíduo. Ali é o coletivo. Então, o professor vai decidir por uma temática. Essa temática precisa ser relevante para a realidade dos alunos. Não adianta eu escolher uma temática que não faça sentido nenhum para a formação dos alunos, que não faça sentido nenhum para o curso que os alunos estão fazendo. Se eu decido por uma temática irrelevante, a motivação vai se perder. Qual é a motivação que o aluno vai ter em ler sobre a teoria da relatividade se um aluno, por exemplo, é um aluno da medicina, se um aluno é da farmácia, se um aluno é da enfermagem? A não ser que o aluno também goste muito de Einstein e da teoria da relatividade, ele vai ler aquele capítulo do livro fornecido pelo professor vorazmente. Mas se não, a grande maioria vai estar desinteressada, vai estar desmotivada. Então, precisa ser relevante para a realidade dos alunos, de modo que eles se sintam motivados a encontrar uma solução. O material vai ser fornecido. Também, um dos papéis do professor é guiar as equipes. Ele trabalha como facilitador. Se vocês lembrarem bem daquela imagem que eu mostrei, embaixo o PBL e em cima o TBL, nós vimos que tem várias equipes que foram formadas naquele mesmo espaço físico e que o professor ele estava circulando. Circulando para quê? Para observar quem estava participando, para observar como estava participando, para observar como estava sendo formatadas as soluções. E o professor, ao passar por ali, ele vai fazer perguntas,
ele vai direcionar a discussão, mas os objetivos de aprendizagem já estão formatados. Então, não é papel do professor fazer intervenções como foi feita lá no PBL. Ele vai apenas observar, guiar e direcionar a discussão para que ela se torne mais rica. O papel do professor é verificar as dificuldades que alguém na equipe está tendo. O objetivo do professor é resgatar aquele aluno que não está participando adequadamente e ver quais são as dificuldades que ele enfrenta. O objetivo do professor é fazer com que aquele grupo de alunos deixe de ser apenas um grupo e ele se torne um time, uma equipe, onde todos lutam para o benefício do coletivo. Esse é o objetivo do professor. E como se aprende com TBL? O TBL se aprende em 4 momentos bem específicos. O primeiro momento é durante a integração. Se eu estou falando de uma equipe onde um aprende com o outro, é nessa integração, é nesse debate onde eu vou comparar o meu conhecimento com o conhecimento de um outro colega que está discutindo comigo. Nós vamos ver que nesse momento em que a garantia do preparo é em equipe, os estudantes eles vão discutir sobre as suas respostas que foram dadas para um determinado questionário. Eles vão decidir de modo em que quem fez a decisão por uma determinada alternativa vai defender aquela alternativa com os argumentos. Se cada um vai defender, eu vou comparar a minha decisão com a decisão do outro. Quais foram os argumentos, o que é que eu posso ter errado, o que é que o aluno, o meu colega, possa estar errado também. Então, ele vai aprender durante esse momento de integração. Um segundo momento de aprendizado é durante a reflexão. Então, vários são os momentos de reflexão para o seu próprio conhecimento. Durante o teste em grupo, nessa integração, ele vai refletir. Que perguntas, que respostas, que argumentos, por que eu decidi por esse lado e por que o meu colega decidiu por outro. Ele vai refletir sobre qual foi a linha de raciocínio que ele seguiu e qual foi os erros ou acertos que ele possa ter cometido. Também ao ouvir os relatos de outras equipes. Por enquanto, ele está integrando, ele está discutindo, ele está promovendo a discussão apenas dentro da própria equipe. Mas durante o feedback, durante a apelação, nós temos a possibilidade de escutar todas as equipes falarem. A linha de raciocínio da minha equipe pode ser a minha linha de raciocínio, porque eu sou uma pessoa mais líder, uma pessoa que consegue argumentos mais fortes. Mas quando eu escuto outras equipes falando, eu perco a possibilidade de controle sobre aquelas pessoas. Quando eu escuto outras equipes falando, eu aprendo uma outra linha de raciocínio que ninguém ali no grupo talvez tenha pensado. Então, a forma de aprender também é na reflexão ao ouvir relatos de outras equipes. E também durante o processo de avaliação pelos pares e da autoavaliação. Eu reflito quando eu me autoavalio e eu reflito quando um colega me avalia. Colega da minha própria equipe me diz: você teve dificuldades nesses pontos. Você foi forte nesses e nesses pontos. A nossa equipe foi bem sucedida porque você conseguiu fazer isso ou aquilo. Então, a reflexão é um segundo ponto onde se aprende no TBL. O terceiro ponto é no feedback. A gente vai ver que nas etapas do TBL, uma delas é o feedback. É o professor passando por cada uma das questões, não apenas apresentando o gabarito, porque o gabarito ele já tem disponível antecipadamente, mas apresentando os motivos pelos quais aquela é a resposta correta. Então, durante o momento de feedback,
o professor vai mostrar a resposta esperada, o aluno poderá, a partir do seu conhecimento, contestar a resposta. Eu marquei algo pelo conhecimento que eu tenho e pela idealização da resposta correta. Se o professor me trouxe argumentos de uma resposta diferente da minha, uma forma de aprender é contestar. Professor, mas eu li em um outro material, diferente do que foi disponibilizado, que o autor defende esses pontos de vista. Então, essa é uma forma de aprender também. E uma quarta forma de aprender é, claro, através do estudo individual. O professor ele vai disponibilizar o material para o aluno estudar. O aluno vai estudar para se preparar, é a preparação pré-classe, para que ele possa garantir, para que ele possa comprovar a garantia de preparo no momento da atividade do TBL. Então, no estudo individual, com as leituras que foi feito com o material disponibilizado pelo professor, com as leituras secundárias que esse aluno possa ter feito baseado na temática decidida pelo professor, ele também vai aprender. E aí, caro professor, eu acho que nós já chegamos no momento da aula em que eu já imagino que você já consiga perceber se esse conteúdo é ou não é para você. Se o conteúdo que eu estou trazendo, ele traz elementos práticos ou não. Se você já consegue agregar algo que você já sabia sobre TBL ou não. Então, se essas respostas a essas perguntas que eu fiz forem sim, você já deveria se inscrever nesse canal. Esse canal é um canal que fala de educação. Você, como professor, tenho certeza que é um professor que quer evoluir. E se você quer evoluir, você está no lugar certo. Vamos evoluir juntos. Então já se inscreve no canal e já compartilha com seus colegas. Vamos fazer uma grande comunidade de professores que querem aprender juntos. Vamos fazer uma grande comunidade de professores do futuro que querem trazer para a educação elementos que fazem com que todos evoluam ao mesmo tempo, que fazem com que todos evoluam muito mais rápido. Se você é esse professor, eu já te peço, se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas também. Voltando aqui para nossa aula. Então, como aprendemos, já entendemos. Agora, nós vamos ver quais as etapas do TBL. Já podemos ver aqui que o TBL é dividido em 3 etapas. A preparação, que o próprio nome já está dizendo, é quando o aluno vai se preparar para o TBL. Essa preparação ela acontece pré-classe. Essa preparação acontece em momentos diferentes, antecipadamente ao dia em que a atividade vai acontecer. E mais uma vez comparando com o PBL. No PBL não há uma preparação. No PBL os alunos entram na sala de aula, eles recebem um problema, vão discutir aquele problema apenas com o seu conhecimento prévio, sem uma preparação formal. Eles podem até ter se preparado em outros momentos, em outras disciplinas, em outros cursos, mas não de forma oficial durante essa disciplina. Então nós temos no TBL uma preparação, nós temos uma etapa de garantia do preparo. Se nós temos uma preparação, eu preciso saber se essa preparação ela foi bem sucedida. E nós temos a aplicação de conceitos. No sistema de TBL virtual que eu vou apresentar ao final dessa aula, e se você quer aplicar TBL na prática, fica até o final, você não vai se arrepender. No final, eu vou mostrar um sistema que você pode aplicar o TBL na prática de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais efetiva, inclusive produzindo relatórios que você vai se alimentar de dados também. No sisteminha que eu vou mostrar para vocês de TBL virtual, nós temos a garantia de preparo como uma etapa que vai ser avaliada. A aplicação de conceitos, ela precisará ser feita offline. Eu vou mostrar para vocês como deve ser feita a aplicação dos conceitos. Então, preparação é a primeira etapa do TBL. Na preparação, ela deve ser feita como um estudo individual. Cada aluno vai se preparar individualmente
para o dia do TBL. Vai ser feita uma leitura antecipada do material que foi disponibilizado pelo professor. Então vejam que o professor ele vai decidir qual é o material que vai ser disponibilizado, que vai ser liberado e que os alunos deverão obrigatoriamente ler. Todos vão ler de forma padronizada o mesmo material. Isso significa dizer que ninguém vai poder ler um outro material diferente? Não. Todos vão ler o mesmo material, mas materiais secundários podem e devem ser estimulados a fazer a leitura também, para que o aluno possa comparar, muitas vezes, a percepção e o ponto de vista de autores diferentes. Mas o material padronizado pelo professor é aquele que vai guiar a forma como eles vão ser avaliados. Então, eles precisarão ser lidos obrigatoriamente. Aqui tem uma sugestão que a maioria dos artigos, dos livros que falam de TBL, eles fornecem de 30 a 50 páginas, capítulo de um livro, muitas vezes, um material que possa ser disponibilizado, material teórico, que possa ser disponibilizado para o aluno. Tipos de materiais disponibilizados. Pode ser uma entrevista, pode ser uma conferência, aqui pode ser filmes ou videoaulas. Pode. A grande maioria das vezes não é fornecido filmes e videoaulas. A grande maioria das vezes, filmes e videoaulas são materiais mais usados na sala de aula invertida, que nós vamos ver ainda sobre essa metodologia ativa. Mas é uma possibilidade. Podem ser experimentos? Podem. Experimentos geralmente podem ser feitos ou podem ser utilizados durante a aplicação do conhecimento. Podem ser capítulos de livros, esse é a grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes é esse material que é escolhido, é decidido para ser fornecido aos alunos, para que eles possam fazer a leitura para fazer o TBL posteriormente. Qual antecedência deve ser fornecida a esses materiais? Vai depender muito do tamanho do material, mas em torno de 5 a 7 dias me parece razoável. Se eu forneço o material no começo da semana, no final da semana eu faço o TBL. Se eu forneço o material no começo da semana, no começo da próxima semana, eu faço o TBL. Então dá para fazer uma antecedência aí de 5 a 7 dias aproximadamente. O aluno, ele recebeu o material, ele leu o material, ele se preparou, ele fez as anotações, ele aprendeu. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a garantia de preparo. E a garantia do preparo, ela acontece na sala de aula. O aluno que estudou, chegou na sala de aula, agora ele vai provar que o que ele estudou, aquele conhecimento, ele foi adquirido. Como é a dinâmica da garantia de preparo? Nós temos duas garantias de preparo. A garantia de preparo individual, um teste individual. O professor ele vai preparar um teste de múltipla escolha com 10 questões e essas 10 questões vai ser feita pelo aluno. A gente vai ver na prática como é feito essa parte individual. Terminou a etapa individual, o aluno vai fazer o teste em equipe. O aluno ele vai fazer parte de uma equipe de 6 a 10 estudantes que vão receber o mesmo teste individual, com as mesmas questões. O que é que vai mudar? É que as respostas não necessariamente vão ser as mesmas. O que vai mudar é que cada um desses 6 a 10 estudantes que compõem aquele grupo pode ter ido por uma linha de raciocínio diferente. Cada um desses estudantes pode ter decidido por uma resposta diferente. E durante o período do teste em grupo, o grupo vai ter que decidir por uma resposta da equipe. Agora, não mais o indivíduo. Dessa forma, o que nós podemos ver é que
A equipe vai ter que decidir, onde cada indivíduo vai experimentar da argumentação, do conhecimento que se tem sobre aquilo, do entendimento que se teve, da interpretação que se teve sobre aquele determinado conhecimento. A equipe vai decidir sobre a resposta, mas a resposta foi dada por indivíduos. Então, cada indivíduo vai ter que defender seu ponto de vista para que a equipe entre num consenso e decida por uma resposta. Então, 6 a 10 estudantes vão fazer o mesmo teste individual. Também nós temos um momento de apelação. O que é apelação? E a apelação ela acontece ao mesmo tempo do feedback. O professor, quando finaliza o teste em equipe, o professor ele vai fornecer qual é o gabarito daquelas respostas. Naquele momento, cada aluno vai saber o porquê, ou melhor, vai saber qual é a resposta correta. Ele pode até nem concordar. Então, nesse momento que o professor está dando o feedback, dizendo os motivos pelos quais aquela resposta é a correta e não as demais alternativas, o aluno ele pode apelar. É uma forma de também agregar o conhecimento. É ele dizer que não concorda com aquela resposta pelas seguintes razões. Então, nós temos o teste individual, o teste em equipe, a apelação e o feedback. Quanto tempo para a realização dessa etapa? Quanto tempo para a realização da garantia do preparo? De 50 a 90 minutos para a realização de todas as fases, o individual, a equipe, a apelação e feedback. Ou seja, pode durar até 1h30 para que a etapa da garantia do preparo ela aconteça. Depois nós temos a aplicação de conceitos. A aplicação de conceitos ela acontece também na sala de aula. Vejam que, por enquanto, na garantia do preparo, o que é que eu fiz? Forneci um material para os alunos estudarem, fiz um teste onde o que eu quero é garantir que os alunos estudaram e aprenderam sobre aquela temática utilizando o material fornecido. Decidiram individualmente, decidiram em grupo, mas eles estão garantindo que sabem sobre o material fornecido. Ou seja, o que vai ser testado, o que tem nas questões, não é nada diferente do que está no material fornecido. O que eu vou fazer agora é aplicar os conceitos sobre a mesma temática. A temática não vai mudar, mas a abordagem sim vai ser algo mais prático, algo mais aplicado, algo em que o aluno vai ter que juntar conhecimento de várias partes do material fornecido para, através de um exercício dedutivo, ele conseguir chegar a uma conclusão. Então vai ser algo mais difícil. Vai ser realizado na sala de aula também a aplicação de conceitos. Podem ser feitos testes de múltipla escolha, com ABCD, por exemplo. Pode ser feita questões de verdadeiro ou falso, que eu normalmente uso mais, eu prefiro. E podem ser trazidos também questões aplicadas, como casos clínicos, como situações problemas. Pode-se trazer até mesmo problema, mas que a meta não é que ele derive objetivos de aprendizagem. E que simplesmente ele decida pela opinião de que aquela decisão tomada ela é verdadeira ou ela é falsa. Ou se forem questões de múltipla escolha, qual é a alternativa correta? A alternativa A, B, C ou D. Duração da aplicação de conceitos é de 50 a 90 minutos. Então vejam que se a gente vai fazer um TBL na íntegra, a gente vai precisar de tempo. Se a gente vai fazer um TBL na íntegra, no mínimo a gente já tem 180 minutos que precisam ser destinados e disponibilizados para fazer essa atividade. Então é uma atividade, é um método que tem como premissa usar bastante tempo. Como as equipes são formadas? As equipes, assim como quando nós vimos o PBL, o foco principal é no problema. Então, para que seja bem sucedido o método, nós precisamos que
o problema ele seja muito bem formatado. O problema ele tenha muita qualidade. Isso é o que garante o sucesso do PBL. Mas o TBL, o sucesso está aqui, na qualidade da equipe. Quando eu formato a equipe muito bem, quando eu me preocupo com a equipe muito bem, a garantia de que essa metodologia vai ser bem sucedida, ela é muito grande. Então, a formatação da equipe é um ponto principal para o sucesso do TBL. E como é que eu vou pensar na equipe? A equipe deve apresentar heterogeneidade. Como assim, professor? Heterogeneidade. Imagine o seguinte: um aluno ele é altamente analítico. Um outro aluno ele é altamente comunicativo. Um outro aluno ele é altamente líder. Ele tem alta capacidade de liderança. Juntar essas características vai fazer com que a equipe seja mais forte, porque nós temos expertises e especificidades de elevado grau para cada um deles. Ao mesmo tempo, um aluno ele é altamente tímido. Um aluno é altamente submisso. Um aluno ele tem uma capacidade analítica muito baixa. Colocar esse aluno juntamente com outros que têm capacidades muito grandes, onde eles são mais deficientes, onde eles são mais limitados, vai fazer com que esses alunos eles aprendam muito mais. Então, um dos pontos chaves do aprendizado baseado em equipe é que a equipe deve ser heterogênea. A equipe deve ser formada por várias características diferentes, mas de preferência que cada uma das equipes entre si elas sejam mais ou menos parecidas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu separo um grupo de pessoas que possam ter uma capacidade de liderança muito boa. Eu separo um outro grupo que tem uma capacidade comunicativa muito boa. Eu separo um outro grupo que tem uma capacidade analítica muito boa. E eu posso separar em grupos onde cada característica principal ela esteja naquele grupo. E aí, quando eu vou formar o grupo do TBL, eu vou tirar um aluno de um dos grupos específicos, um dos grupos que eu acabei de separar com habilidades e características específicas, e vou colocar cada um daqueles alunos comunicadores, cada um vai ficar num grupo diferente. Alunos com capacidade analítica, cada um num grupo diferente. Alunos com capacidade de liderança, cada um num grupo diferente. Alunos mais tímidos, cada um num grupo diferente. E eu garanto que os grupos serão heterogêneos dentro do grupo, mas serão homogêneos entre si. Voltando aqui, o processo de seleção vai ser randômico, porque eu posso, dentro daquele grupo específico, dos comunicadores, dos analíticos, eu posso escolher qualquer um para compor o grupo do TBL. Como é feita a avaliação no TBL? Alguns critérios a considerar é desempenho individual, claro, se o aluno ele estudou, ele fez um teste individual, eu posso avaliar ele pelo desempenho individual. Desempenho da equipe, avaliação por pares, aplicação dos conceitos também. Então, nós temos alguns critérios em que o aluno possa ser avaliado. Se ele vai fazer um teste individual, eu vou avaliar pelo teste individual. Se depois ele vai fazer um teste em equipe, esse teste em equipe também pode ser avaliado. Os pares, ou seja, os próprios colegas podem avaliar o outro, também pode ser um momento importante da avaliação, e quando eles aplicam os conceitos, da mesma forma, essa avaliação ela pode acontecer. Como é que eu costumo distribuir essa nota no TBL? O desempenho individual ele vale mais 50%, o desempenho em equipe 25% e a avaliação por pares
e a aplicação dos conceitos juntos, eles valem os outros 25% da nota. No sistema que nós vamos ver, nós vamos observar que desempenho individual, desempenho em equipe, ou seja, garantia do preparo, ela é avaliada dentro do sistema. Mas a avaliação por pares e a aplicação dos conceitos, não. Então, se for utilizar o sistema do TBL Active, um dos ajustes necessários aqui é que a nota que vai ser fornecida pelo sistema no relatório equivale apenas à parte individual e da equipe, vai precisar ser acrescida da nota da avaliação por pares e também a aplicação dos conceitos. E qual conteúdo tem bom potencial para ser usado para se fazer uma atividade de TBL? Primeiro, conteúdo de uma única área. Como eu já havia falado para vocês, não adianta a gente escolher várias áreas, porque o propósito aqui não é integração. O propósito aqui é trabalhar a equipe. Então, escolher de uma única área e onde o professor seja expert no assunto. Ao contrário do PBL, onde o professor não precisa ser expert no assunto, mas ele precisa ser muito bem treinado, porque ele vai discutir antecipadamente o problema, ele vai ter intervenções a realizar, ele vai ter um instrumento de avaliação que ele vai avaliar o aluno. Ele não precisa ser expert sobre todas as áreas que compõem aquele problema. Mas no TBL, como ele vai dar o feedback, como ele vai receber a apelação, como ele vai ter que defender alguns pontos de vista, ele precisa ser expert no assunto. E uma outra característica dos assuntos escolhidos para fazer um TBL é que o conteúdo tem uma parte mais conceitual e teórica e também tem uma parte mais aplicada e prática. A parte mais conceitual e teórica vai ficar na garantia do preparo e a parte mais prática e mais aplicada vai ficar na aplicação dos conceitos. Aqui nós temos 3 exemplos de assuntos que já foram ou que podem ser utilizados para fazer um TBL. Integração metabólica, por exemplo, foi um TBL que eu já apliquei. O aluno ele já viu todo o metabolismo humano e nada mais justo que, ao final, ele aplicar, ele fazer uma atividade para reunir todo o conhecimento, uma atividade de integração metabólica. Hemoparasitoses, ele pode ter visto vários parasitas hematológicos em determinado momento e a atividade do TBL pode ser aplicada posteriormente para a área da parasitologia. E para a área da química farmacêutica ou da farmacologia, antitumorais também. Pode ser um exemplo de uma área a ser aplicado uma atividade em TBL. E agora chegou a nossa hora de praticarmos. E veja só, caro professor, nós tivemos uma aula até agora sobre aprendizado baseado em equipe, onde o conteúdo foi não só teórico, como aplicado. Nós vimos o passo a passo como aplicar o TBL. Agora, se você ficou comigo até aqui, tenho certeza que você já é um professor diferenciado. Se você ficou até aqui, você vai pegar o filé mignon da aula, a parte mais importante da aula, a prática. Eu vou mostrar para vocês como eu utilizo o sistema do TBL Active nas minhas aulas para utilizar o TBL como metodologia. Então fiquem de olho agora como é feito o uso do TBL Active na prática para aplicar atividades de TBL. Primeira parte do TBL, como nós vimos, é a atividade individual. E eu reservo cerca de 20 minutos para fazer a atividade individual. E essa atividade individual ela vai ser feita aqui no site, na plataforma do TBL Active. Quem quiser pode acessar, é tblactive.com.br. Ela é uma plataforma específica para se fazer TBL virtual. Se você ainda não é cadastrado, você pode vir aqui, quero me cadastrar. Você vai colocar o seu e-mail institucional,
vai colocar alguns dados pessoais, vai enviar e eles vão aprovar. A partir do momento que você é cadastrado, você vem aqui na área de professor e nessa área você vai abrir a sua área específica onde você vai cadastrar os seus questionários. Aqui tem várias partes, não vou entrar em detalhes sobre elas, o que vai nos importar é essa daqui. Questionários. Clicou nos questionários, vai aparecer todos os questionários que já foram cadastrados. Nesse caso aqui eu já cadastrei 8 questionários. Nós temos o nome do questionário, nós temos a data da criação, nós temos o status, né, se o questionário já foi aplicado ou não. Podemos excluir, podemos editar para incluir uma nova questão, para tirar novas questões. E nós temos o botão de aplicar. No dia marcado para o TBL, vamos imaginar que foi feito o TBL de contrastes. Como tem aí o primeiro, TBL de contrastes. No dia marcado para se fazer o TBL, eu já forneci o material para o aluno já estudou, já tirou as dúvidas. No dia marcado, os alunos entram em sala de aula e eu vou iniciar o questionário. Eu clico no botão play do aplicado TBL de contrastes e o que ele vai fazer é ir para essa segunda tela. Nessa segunda tela eu vou colocar a nota máxima. Vamos imaginar que essa atividade vale 1. Eu vou colocar 1. Se a atividade tiver uma nota diferente, eu boto a nota que for. E eu vou colocar a proporção em que o sistema vai calcular a nota para o indivíduo e a proporção que ela vai calcular para a equipe. Por padrão, ela vem 70% para a nota individual e 30% para a equipe. Mas eu posso decidir por uma outra proporção. E lembrem-se que aqui a gente está avaliando apenas a garantia do preparo individual e a garantia do preparo em equipe. Não temos avaliação entre pares, não temos aplicação de conceitos. Se o professor decidir em fazer a atividade do TBL integral, ele vai precisar ajustar essa nota apenas uma fração da nota final, e não a nota final propriamente dita. E nós temos duas marcações que são importantes ali. Primeiro, exibir questionário com gabarito aos estudantes no relatório final. Quando o aluno termina a atividade, vai ser enviado para ele um e-mail com o relatório individual dele. Nesse relatório pode vir um gabarito. Se eu marco ali, o gabarito vai vir para o aluno também. E nós temos uma outra marcação, exibir na prova em equipe as respostas selecionadas pelos membros da equipe da aplicação individual. Como cada aluno vai fazer individualmente sua própria prova e depois vai fazer a mesma prova em grupo, pode ser que ele não se lembre das próprias respostas. Então, quando eu marco aqui, significa que vai aparecer as respostas, as alternativas de cada um que está compondo aquela equipe, para que ele possa lembrar e ele possa defender a sua decisão. Então, quando eu coloco a nota, escolho a proporção e faço as marcações do setup que eu preferir, eu venho aqui em iniciar e a prova está iniciada. Como é que eu sei que a prova está iniciada? Porque eu tenho aqui o número da sala. Esse número da sala é o que garante que os alunos vão entrar nessa sala e vão fazer a prova naquele momento. Vejam que, por enquanto, eu tenho 0 estudantes conectados. Enquanto eu estiver com 0 estudantes conectados, eu não devo começar a prova. Por quê? Porque os alunos vão ter acesso ao número da sala e eles vão ingressar nessa sala virtual. Então, esse lado aqui, essa tela aqui, é a tela do professor. A tela do aluno, como é que vai aparecer? O aluno ele vai acessar tblactive.com.br, o aluno ele vai clicar na área do estudante e para ele vai aparecer assim: olá estudante, você está prestes a iniciar seu questionário. O primeiro passo a se fazer é inserir no campo abaixo o número da sala informado por seu professor. Caso não deseje iniciar nenhum questionário agora, clique aqui para validar, ou melhor, para voltar à página inicial. Então ele vai ter o número da sala, aquele mesmo número que nós vimos quando o professor iniciou
o teste do TBL de contrastes, por exemplo. Então, o aluno ele vai inserir o número da sala, ele vai ingressar naquela sala e ele vai agora colocar os seus dados como aluno, o seu nome, o número de registro, pode ser um registro acadêmico, CPF, RG, pode ser uma sequência pré-determinada pela própria turma, pelo próprio professor. Isso pode ser decidido na hora. E ele vai colocar também um e-mail. E esse e-mail é importante porque é a partir dele que, ao final, o aluno vai receber o relatório do seu próprio desempenho. Ele vai colocar nome, registro, e-mail e vai clicar em entrar. Clicou em entrar, vai aparecer para ele: aguarde a liberação do professor para início da aplicação. Do lado do professor, como é que vai aparecer? Do lado do professor vai aparecer agora quais alunos estão conectados. Aqui nós temos um estudante conectado. Se nós tivermos uma turma com 40, vai aparecer 40 estudantes conectados. O número de estudantes vai aparecer aqui. O professor só deve iniciar a aplicação da prova quando todos estiverem conectados. Por quê? Porque se ele começar se ele começar antes de todos os alunos estarem conectados, os que entrarem depois não farão a prova. Então, ele vai clicar aqui no iniciar a aplicação e para o estudante vai aparecer as primeiras questões. Para o estudante vai aparecer a primeira questão e as 4, as 5, o número de alternativas que o professor cadastrou naquele questionário. Aqui nós temos 4 alternativas. Ele vai ler a questão, ele vai ler as alternativas e, se vocês observarem, do lado de cada uma das alternativas, nós temos a possibilidade de colocar uma pontuação para cada alternativa, que varia de 0 até 4. Então, se eu decidir que a resposta correta é a letra A, eu vou colocar 4. Eu vou decidir pela resposta correta e vou colocar a pontuação maior. Porque se de fato aquela alternativa for a correta, eu vou receber uma pontuação maior. Decidi pela resposta, marquei, eu clico em salvar. Se aquela resposta estiver correta, eu vou receber um aviso que ela está correta. Mas é claro que existem outras possibilidades também, pelo menos 4 possibilidades. O aluno ele pode decidir a colocar toda a pontuação em uma única alternativa se ele tiver plena convicção de que ela está correta. Se eu acho que a letra A que está correta, eu marquei 4. Porque se de fato estiver correta, eu vou receber 4 pontos para essa questão. Cliquei, marquei os 4 pontos, cliquei em salvar. Mas uma outra possibilidade é que eu não tenho muita certeza se está correto. Lembrem-se que o que está acontecendo agora é o teste individual. Cada um, separadamente, na sua cadeira, está fazendo o teste com seu próprio conhecimento sobre o material que o professor forneceu. Não tenho muita certeza sobre essa segunda questão. Vou colocar 3 pontos na letra B, porque me parece ser mais correta, mas existe um quê de dúvida na alternativa A. Vou marcar um ponto aqui, porque se não for B e for A, pelo menos eu não perco todos os pontos, eu marco um ponto. Vou clicar em salvar e vou para a terceira questão. Terceira questão, eu não tenho certeza nenhuma se é letra A ou se é letra B. Então, vou marcar aqui para a letra A e para a letra B 2 pontos para cada. 2 pontos para a letra A, 2 pontos para a letra B. E vou clicar na sequência em salvar, porque se for letra A eu ganho 2 pontos, mas se for letra B eu também ganho 2 pontos. Ou seja, divido o meu risco, mas também divido os meus benefícios. Na quarta questão, o aluno não faz ideia do que seja. Ele lembra que leu no material que o professor forneceu, mas ele não tem ideia de qual a resposta correta. E podemos ver aí que ele marcou um ponto para A, um ponto para B, um ponto para C, um ponto para D. Ou seja, esse aluno ele jogou na defesa
ele vai acertar. Claro, ele apostou um ponto em cada um, ele vai ganhar um ponto. Garantia que ele vai ganhar um ponto. Mas é garantia que dessa forma ele nunca vai marcar a pontuação máxima. A pontuação dele vai ser baixíssima. Então ele precisa, claro, em alguns momentos ele vai ter que jogar na defesa e colocar a pontuação dividida mesmo, porque não vai ter ideia. Mas quando ele tiver minimamente as ideias, ele vai ter que marcar a máxima pontuação na alternativa que ele acha mais correta. E ele vai clicar em salvar. Ele finalizou todas as questões. Lá no painel do professor vai aparecer assim. Vai aparecer a lista de todos os alunos. Vai aparecer como foi o acerto em cada uma das questões. A gente está vendo aí só a questão 1, porque foi apenas um teste, mas ali nós teremos 10 questões mostrando se a resposta foi totalmente correta, se a resposta foi parcialmente correta e a pontuação que o aluno atingiu, ou se a resposta foi completamente errada. E eu vou ver se eu colocar um questionário com 10 questões, se as 10 questões foram respondidas. E eu vou acompanhar. Observei que todos os alunos que iniciaram o teste finalizaram, o sistema já reconheceu que todos finalizaram, eu vou aqui em finalizar a aplicação. Finalizei a aplicação, é a hora de formarmos a equipe. Então, o professor, ele vai formar a equipe baseado naqueles critérios, na heterogeneidade, ele já tem ideia de, e é importante isso, porque o professor ele precisa conhecer a turma. Então, TBL não é uma metodologia que a gente deve aplicar lá no começo do semestre, quando a gente não conhece os alunos. É importante conhecer os estudantes. Então, lá para metade do semestre, a segunda metade do semestre, ele pode aplicar porque já vai ter conhecimento, já vai fazer essa divisão de características dos alunos melhor. Formei os grupos se reuniram na sala, eu vou aplicar a atividade em equipe, que eu costumo dar 30 minutos. Por que é um tempo maior? Porque os alunos daquela equipe, apesar de já terem feito o teste, eles vão agora precisar discutir, eles agora vão precisar argumentar, eles vão precisar decidir por uma única resposta. Então, por isso que eles vão precisar de um pouco mais de tempo. Então, para o aluno, quando o professor finaliza o teste individual, para o aluno vai aparecer isso aqui. Aplicação individual concluída com sucesso, aguarde orientações do professor e permaneça na tela. E ele vai iniciar a aplicação em equipe. Como nós temos uma equipe, basta um único aluno daquela equipe iniciar o teste. Ele vai colocar o nome de todos. Apenas um vai iniciar o teste no seu telefone e no seu computador. Então, ele vai clicar aqui, iniciar a aplicação em equipe. Ele vai precisar colocar novamente o número da sala. Vai clicar em entrar. Depois que ele escolhe o número da sala, ele vai colocar o nome da equipe. Pode ser grupo 1, pode ser grupo 2, grupo 3, pode ser um nome diferente que eles queiram escolher. Vai colocar o nome da equipe. Também vai clicar em entrar. E vai depois agora adicionar àquela equipe cada um dos componentes que agora estão reunidos ali naquela equipe. Ele vai colocar o registro acadêmico, ou CPF, ou RG, e vai clicar nesse ícone de mais para adicionar os estudantes naquela equipe. Mas imaginemos que ele não sabe o número do estudante, nem mesmo o estudante sabe qual é o número de registro dele, que ele colocou lá na hora que ele se cadastrou. Então ele pode muito bem vir aqui em localizar estudante, vai aparecer o nome de todos os estudantes que estão conectados àquela sala, ele clica em selecionar, a partir daquele instante o aluno ele acaba de entrar naquela equipe, naquele grupo 1, por exemplo. Todos os alunos pertencentes ao grupo foram adicionados, ele vai iniciar a aplicação em equipe. E vai aparecer para ele, aguarde a liberação do professor para iniciar a aplicação da prova, a aplicação do teste. Para o professor vai aparecer aqui, uma equipe conectada.
vai aparecer o nome da equipe, vai aparecer os integrantes. Todos os integrantes que foram incluídos naquele grupo, naquela equipe, vai aparecer para o professor. Todas as equipes conseguiram fazer, nós temos 2, 3, 4, 5 equipes, a depender do número de alunos, o número de equipes que estão conectadas, o professor vai iniciar a aplicação e para os alunos vai ser liberada essa tela. Com as mesmas questões, vai aparecer o nome do grupo, a pontuação e vai aparecer as questões, a primeira questão e as alternativas. Vejam que aqui já é diferente da aplicação individual. Aqui nós não temos, o aluno já não vai mais distribuir os 4 pontos nas questões. Aqui a equipe vai ter que discutir e decidir por uma única resposta. Então, se ele decide por uma única resposta e marcou essa resposta, ele depois vai salvar para que essa resposta ela possa ser contabilizada pelo sistema. Marcou a resposta foi correta, vai aparecer a seguinte mensagem: correto. Resposta correta, sua equipe ganhou 4 pontos, clique em avançar. Então, ele vai clicar no OK e depois vai clicar no avançar. Só que nem sempre é assim. Ele pode ter 4 possibilidades dentro da escolha da resposta. Se a equipe decidiu pela resposta da alternativa A e a resposta da alternativa A estava correta, vai aparecer aquela mensagem que eu mostrei para vocês. Parabéns, resposta correta, sua equipe ganhou 4 pontos, siga em frente e clique em avançar. De fato, a equipe ganhou 4 pontos por ter acertado aquela questão com uma única tentativa. Ele não está mais distribuindo. A equipe é a decisória. Ali nós estamos avaliando a capacidade argumentativa de cada aluno, capacidade de liderança, capacidade analítica. Cada estudante está trazendo o seu melhor para ajudar a equipe. E a equipe vai decidir pela resposta. Mas às vezes não dá tão certo assim. E eles decidiram pela resposta B e a resposta B estava errada. E depois eles decidiram pela resposta D e a resposta D estava correta, mas eles precisaram de 2 tentativas e não mais de uma. Por isso eles foram penalizados. Parabéns, resposta correta, sua equipe ganhou 2 pontos. No primeiro exemplo que eu dei, a equipe ganhou 4 pontos porque acertou com uma única tentativa. Agora, por ter tentado 2 vezes, ganhou 2 pontos. E quando a equipe precisa de 3 tentativas? Tentou A, estava errado, tentou C, estava errado, tentou B, estava correto. A equipe ganhou 1 ponto. Foi penalizado mais uma vez, ganhou 1 ponto. E claro, temos também a possibilidade de que a equipe precisará usar todas as tentativas, as 4 tentativas, e evidentemente a equipe vai ganhar ponto nenhum. Terminou, o professor vai aparecer da seguinte forma: todas as equipes que estavam conectadas, como está a evolução dessa equipe nas pontuações, questão 1, questão 2, questão 3, assim por diante, se a resposta foi totalmente correta, se a resposta foi parcialmente correta ou se a resposta foi errada. O professor vai observar a conclusão de cada uma das equipes e depois vai finalizar a aplicação. Para o aluno vai aparecer o seguinte: um relatório com seu desempenho foi enviado para o seu e-mail. Se preferir, você também pode visualizá-lo clicando no link abaixo. Para cada um dos indivíduos vai ser enviado um relatório do desempenho. E do desempenho da equipe também. E para o professor vai aparecer um relatório mais ou menos assim, com o nome de cada um dos alunos, quantos acertos individuais, qual a pontuação individual depende daquela proporção que ele escolheu no início, quantos acertos em equipe, qual a pontuação da equipe e a pontuação final de cada aluno. Se o professor decidir fazer apenas a garantia do preparo individual em grupo, esse relatório já é nota final. Se o professor decidir fazer a etapa de aplicação dos conceitos, essa nota é nota parcial.
porque ainda vai haver mais uma terceira etapa, que é a aplicação dos conceitos. Terminou a etapa da garantia de preparo em grupo, o professor vai dar feedback. Por quê? Porque os alunos já sabem o gabarito. Os alunos já sabem qual é a resposta final. Ele vai dar o feedback do porquê cada uma daquelas respostas é a correta. E o porquê cada uma das outras alternativas está errada. E esse é o momento também onde o aluno pode fazer apelação. Esse é o momento onde o aluno ele vai poder contestar as respostas que o professor deu, porque ele tem um conhecimento, interpretação, porque ele tem outras leituras acessórias que disseram para ele que aquela resposta ela não é completamente verdadeira ou que existe algum viés. E é extremamente importante que o professor dê liberdade para o aluno para fazer a sua argumentação, para fazer a sua apelação de forma livre, para que ele possa aprender de uma forma mais completa. Terminou o feedback, vamos para a etapa da aplicação de conceitos, que eu costumo usar aproximadamente 30 minutos, mas a depender das circunstâncias pode levar até 1 hora ou mais para aplicar os conceitos. Ou seja, uma característica do TBL é que ele é uma atividade bastante longa. Então, na aplicação dos conceitos, nós temos algumas características. Cada grupo receberá a mesma situação, problema para análise e discussão. Cada grupo que foi formado vai receber uma situação aplicada, uma situação prática, uma situação onde ele precisa pensar, claro, na mesma temática decidida pelo professor, mas que ele precisa pensar, juntar as peças do quebra-cabeça para tirar uma conclusão, para fazer uma dedução. Uma segunda característica é que após análise e discussão, escolha-se as assertivas que estão certas, placa C, ou erradas, placa E. Lembram-se daquela imagem inicial? Onde nós vimos a equipe puxando os conteúdos, puxando o conhecimento, e cada um com a plaquinha? A plaquinha é a aplicação dos conceitos. Se eu forneci uma situação problema para os alunos analisarem, eles vão ter que dizer se concordam, correto, C, ou se não concordam com aquela afirmativa que eu entreguei. Eles vão levantar uma plaquinha com correto ou uma plaquinha com errado. É isso que eles vão fazer. Terceira característica, evite a exposição prévia da placa escolhida para os outros. Todos os grupos eles estão simultaneamente escolhendo a mesma resposta. Se o grupo olha para o grupo do lado e percebe que foi escolhida uma resposta previamente, ele pode ser induzido a escolher a mesma resposta só para não ficar de fora dos grupos que escolheram uma resposta semelhante. Então, evitar a exposição prévia da placa escolhida é também um momento importante para a aplicação dos conceitos. E em resposta ao comando do professor, cada grupo levanta sua placa com a alternativa escolhida ao mesmo tempo. Então, o professor diz, lê a questão, lê a situação, problema, lê a afirmativa e diz, levantem a placa, todos vão levantar a placa e o professor vai observar aqueles que concordaram, aqueles que discordaram da afirmativa e os motivos pelos quais concordaram ou discordaram. Então, nessa discussão ampliada com todos os grupos, é onde o conhecimento é ganho, onde o conhecimento ele é aplicado. Quais são as características dessa fase do TBL, da aplicação dos conceitos? Vejam que nós temos uma imagem, todos levantando uma plaquinha, claro, aí está com alternativas, né, de A a E, isso pode ser feito também se nós tivermos questões de múltipla escolha, mas o problema ele precisa ser significativo. Não adianta eu trazer um problema que não faça sentido para o aluno. Assim como o material fornecido para o aluno precisa fazer sentido, a situação problema na aplicação dos conceitos precisa fazer sentido também. O problema precisa ser o mesmo, porque eles vão se comparar.
O problema precisa ser o mesmo, porque a discussão vai ser no pequeno grupo inicialmente, mas depois nós temos uma discussão ampliada. Não dá para a gente fazer uma discussão ampliada se nós temos problemas diferentes. A escolha precisa ser específica. É certo ou é errado? Não adianta eu fazer uma coisa muito reflexiva que no final eu não vou tirar conclusão nenhuma. E claro, o relato precisa ser simultâneo. Todos precisam levantar ao mesmo tempo para que eu possa entender qual é a percepção e entendimento que cada um teve sobre aquela situação. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, vantagens e desvantagens do TBL. Toda metodologia ativa vai ter vantagens e vai ter desvantagens. Cabe ao professor decidir se as vantagens são maiores ou piores ou menores do que as desvantagens. Vantagens: não existe divisão de função entre os membros da equipe. Ao contrário do PBL, onde nós tínhamos um relator, nós tínhamos um coordenador, e isso ia fazer com que cada um tenha uma função diferente. Aqui no TBL ninguém tem função definida. Todos têm que responder as questões, todos precisam discutir, todos precisam conversar para chegar num denominador comum. Também uma outra vantagem é a formação da metacognição e a formação de uma comunidade de prática. A equipe vai refletir sobre as respostas. Cada um vai trazer o seu conhecimento, o seu entendimento, as suas características, a sua competência para ajudar a equipe. E nessa comunidade de prática é onde todos aprendem. Desvantagem: exige capacitação e treinamento docente. Às vezes o professor que nunca fez um TBL na vida, ele se sente inseguro ao fazer um TBL. Ele precisa fazer com mais alguém, ele precisa de um treinamento, são muitas etapas, a construção do material, ou melhor, a disponibilização do material pode não ser uma etapa simples. E a maior desvantagem é que consome um maior tempo docente de preparo do material, aplicação da atividade e avaliação também. Então, o tempo gasto para fazer o TBL é muito maior do que muitas outras atividades. E para que a gente possa refletir, imagine o seguinte: estamos montando um quebra-cabeça. Nós, sozinhos, estamos montando um quebra-cabeça. Eu posso montar um quebra-cabeça com muitas peças. Eu posso já, inclusive, ter montado esse quebra-cabeça, eu sei como montar esse quebra-cabeça. Mas eu vou levar um certo tempo para montar esse quebra-cabeça, para tentar testando e descobrindo qual pecinha vai se encaixar na outra. Mas e se eu tivesse alguns colegas colaborando e ajudando com a montagem desse quebra-cabeça? Certamente isso iria diminuir tanto a dificuldade como iria diminuir o tempo para a montagem desse quebra-cabeça. Agora imaginemos que esses meus colegas que estão montando esse quebra-cabeça, eles têm características diferentes. Uma era bastante organizada, separava as peças semelhantes, separava as peças por cor, tinha uma estratégia para a montagem desse quebra-cabeça. A outra era bastante analítica. Analisava, essa vai funcionar, essa não vai funcionar, talvez se a gente fizesse assim, talvez se a gente fizesse assado, vai funcionar melhor. Uma outra nós temos bastante criatividade. Se nós fizéssemos assim, talvez, nunca ninguém testou, mas se nós fizéssemos assim, talvez fosse uma forma mais produtiva da gente chegar ao resultado final. Então vejam que, isoladamente, eu posso ter uma grande habilidade em montar quebra-cabeças. Mas no coletivo, eu vou somar características, eu vou somar competências que talvez eu mesmo não tenha. Então isso é TBL. O grupo é sempre melhor do que o melhor dos indivíduos. No TBL, o aprendizado é baseado em equipe.
porque as características, as competências, as habilidades e os conhecimentos que nós não temos, nós podemos aprender pela interação com a equipe. Nossa próxima aula, o que é que nós vamos ver? Vamos inverter a sala de aula. Vamos falar sobre sala de aula invertida. Se você nunca viu essa metodologia, aproveite e já se inscreva no canal, porque a próxima aula será sobre sala de aula invertida. Eu vou mostrar na prática como aplicar a sala de aula, como aplicar a sala de aula invertida, como implementar a sala de aula invertida. E se você gostou dessa aula, já se inscreve no canal, já marca as notificações para ser notificado de todos os novos vídeos, já marca o gostei também, o like, compartilha com seus colegas. Se você chegou até aqui, meus parabéns, professor, você é um professor diferenciado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima aula.